Um homem certa vez tentou entrar escondido em uma ilha proibida para salvar as pessoas que viviam lá. Ele não conseguiu voltar, e a ilha nem sequer lhe deu um aviso. Nem todas as ilhas são paraísos tropicais, algumas são proibidas, outras são instáveis, e algumas parecem que nem deveriam existir. E isso é só o começo. Espere até ver o número 3, o número 11 e o número 47. Mas vamos começar pelo número 50. Você consegue imaginar lutar por uma rocha do tamanho de um pequeno prédio? Essa é Rockall, 17 metros de pedra irregular no Atlântico, que ninguém consegue viver lá, mas todo mundo ainda quer. Não porque ela seja valiosa, mas porque o oceano ao redor pode significar direitos de pesca, petróleo e milhões de dólares. E se você acha isso mesquinho, a próxima ilha provocou algo ainda mais ridículo. Número 49. Em 2005, 3 ilhas não reivindicadas foram descobertas no Reino Unido. Bem no meio de um lago, um professor local fincou bandeiras e declarou o Grão-Ducado de Lagoan. Depois, outro cara surgiu, criou uma nação rival e ambos até simularam uma pequena guerra. Mas isso ainda não é nada comparado ao que acontece quando pessoas de verdade ficam presas em algum lugar sem saída. Número 48. Em 1944, aviões americanos bombardearam navios japoneses perto de Anatahan. 31 sobreviventes nadaram até a ilha para permanecer vivos. Eles tinham abrigo, cocos, suprimentos, mas havia apenas uma mulher. O que se seguiu foram anos de paranoia, violência e mortes inexplicáveis. Mesmo quando foram informados de que a guerra havia acabado, os residentes resistiram até 1951, governando seu reino particular. Se os humanos podem transformar uma ilha em um pesadelo, espere até ver o que uma ilha faz sozinha. Número 47. Fora da costa de São Paulo fica a Ilha da Queimada Grande. Ela costumava ser conectada ao continente até que o aumento do nível do mar a isolou. Agora é lar de milhares de jararacas ilhoa, tão venenosas. A Marinha do Brasil mantém as pessoas afastadas, segundo dizem. Há uma cobra para cada metro quadrado e ninguém está ansioso para provar o contrário. E a seguir, vem uma ilha que literalmente se move, número 46. Ilha do Natal parece cheia de alegria festiva até que o chão começa a se mexer. Todo ano, a ilha fica vermelha quando milhões de caranguejos marcham da selva até o mar, fechando as estradas públicas. Até as placas são específicas. Migração dos caranguejos vermelhos, proibida a entrada de veículos além deste ponto. Mais de 100 milhões de caranguejos vermelhos fazem essa jornada anual em busca de amor e para depositar ovos. A próxima ilha tem um lago aparentemente inofensivo, até você ir fundo demais. Número 45. Na ilha Ilmauk, em Palau, há um lago cheio de águas vivas douradas, com as quais você pode nadar, principalmente porque elas não picam. Mas se você for um pouco mais fundo, todo o lago se transforma em algo muito mais sombrio e muito mais perigoso. Sem oxigênio, apenas gás sulfeto de hidrogênio venenoso. Se isso parece outro planeta, que tal uma ilha que parece ter vindo de um? Número 44. Ilha Socotra, perto do Iêmen. Parece que a Terra tentou criar um mundo alienígena por diversão. Ela está cheia de árvores que parecem OVNIs, plantas estranhas e espécies únicas no planeta. Os Emirados Árabes Unidos enviaram tropas em 2018, devido à guerra civil do Iêmen, e agora o habitat frágil de Socotra enfrenta a ameaça crescente. A situação ficou tão ruim que esse lugar, antes tão alienígena, pode não ser assim por muito tempo. Quer uma ilha com invasores mais fofos? Veja agora, número 43. O Japão tem mais de 14 mil ilhas, mas Okunoshima talvez seja a mais estranha. Não há pessoas morando lá permanentemente, só coelhos, e muitos deles dominando o lugar como se fossem os donos. Turistas adoram, mas os coelhos ficaram tão dependentes dos visitantes que os maus hábitos alimentares viraram problemas reais. Se gosta dessas análises de mapas, inscreva-se no canal. Agora vou entrar na parte do vídeo onde até o Google Maps começa a suar. Se animais fofinhos mudam um lugar, imagine o que os pássaros deixam para trás. Número 42. Os Estados Unidos aprovaram uma lei em 1856 que permitia reivindicar ilhas desertas cobertas de cocô de pássaro, chamada Lei das Ilhas de Guano. E ela existe porque o guano era extremamente valioso como fertilizante e para explosivos.
É por isso que ilhas menores distantes dos Estados Unidos ainda aparecem em mapas e até em menus de VPN, como restos estranhos de uma velha obsessão. Ok, mas nem toda história estranha de ilha é sobre lucro. Às vezes é só o oceano decidindo ser violento. Número 41. A ilha Savory fica a 250 quilômetros da Nova Escócia, como uma armadilha de areia curva no oceano. Ela foi responsável por mais de 350 naufrágios, ganhando a reputação de ser um lugar que os marinheiros querem evitar. Mas se você desembarcar lá, verá focas e pelo menos 400 cavalos selvagens vivendo isolados, aproveitando o vento em suas crinas. Agora, pegue esse isolamento, tire os cavalos e adicione ruínas soviéticas. E jogue a temperatura para um nível de pesadelo. Número 40. A ilha Koyutin, ao norte do Círculo Polar Ártico, é tão fria que parece o fim do mundo. Os soviéticos fizeram coisas de soviéticos e construíram uma vila aqui mesmo assim. Depois a abandonaram quando a era terminou, deixando os prédios apodrecerem. Agora, os ursos polares transformaram as ruínas em seu próprio Airbnb particular. Isso já é bem estranho, mas o próximo é letal. Número 39. A ilha Hashima parece um quarteirão de cidade que foi levantado e jogado no mar. Ela foi construída para a mineração de carvão, cheia de blocos de apartamentos e fábricas. Por um tempo, foi um dos lugares mais densamente povoados da Terra, cheio de prisioneiros da Coreia e da China. Quando a indústria acabou, todos partiram, e a ilha virou um silhueta arruinado e assustador cercado pela água. Se isso já parece assustador, a próxima ilha tentou virar uma nação independente e foi simplesmente apagada. Número 38. Na década de 1970, um magnata do setor imobiliário de Las Vegas decidiu construir seu próprio país nos recifes de Minerva, no meio do Pacífico. Barcaças preencheram o recife, bandeiras foram hasteadas e a República de Minerva, livre de impostos, nasceu. Mas não durou. Tonga apareceu, reivindicou o território e todo o sonho desmoronou quase instantaneamente. E se essa foi uma rebelião fracassada, a próxima foi feita como uma piada ao vivo na TV. Número 37. Em 1982, Key West ficou tão irritada com um bloqueio federal que o prefeito declarou independência dos Estados Unidos. A guerra começou com um pão amanhecido quebrado na cabeça de um marinheiro, seguido por rendição imediata e exigência de $1 bilhão em indenização. Apesar disso, de alguma forma isso se transformou em uma verdadeira identidade cultural, e a República das Conchas ainda comemora a independência todos os anos. Se você gosta de países fictícios, o próximo é praticamente um reino de uma pessoa só, com o Stonehenge. Número 36. A ilha North Dumpling, próxima a Nova York, em Connecticut, possui seu próprio mistério. Na ilha há uma casa, um cais e um estranho círculo de pilares de pedra feito para se parecer com Stonehenge. Ela pertence a Dean Kamen, fundador do Segway, que a trata como uma pequena nação independente e até se orgulha de dizer que é neutra em carbono. Se isso já é excêntrico, a próxima alegação surgiu de um erro de papelada. Número 35. Na Costa da Madeira, há uma construção semelhante a uma fortaleza sobre uma rocha, parecendo saída da era medieval. Um professor de arte comprou o local, depois decidiu que a antiga carta de venda lhe dava domínio, e ele levou essa palavra ao pé da letra, então se declarou Príncipe Renato II do Principado de Pontinha. O forte abre em horários específicos para visitação. Ao ir, você verá que é só uma casa de um quarto. A próxima entrada é o lugar perfeito para se isolar, se você for antissocial. Número 34. Halliday é uma pequena ilha próxima à Islândia, com uma característica famosa: uma única casa sozinha em uma encosta verde. Parece tão isolada que as pessoas juram que deve ser um bunker de bilionário ou um esconderijo para o apocalipse zumbi. Na realidade, é um chalé com sauna, usado por um grupo de caça local durante a temporada de papagaios do mar. A próxima ilha é digna de um rei número 33. Redonda é uma pequena ilha caribenha com uma história que parece um conto de fadas e uma fraude ao mesmo tempo. O viajante Matthew Dory Shield notou a ilha deserta e teria pedido à Rainha Vitória para ser rei. De algum modo, o título se tornou real o bastante para ser transmitido. Com o tempo, ele foi vendido, trocado, duplicado e distribuído tão livremente que ninguém consegue concordar sobre quem é o rei hoje.
Esta ilha foi construída em uma noite só para violar a lei. Número 32. Em 2018, a cidade neozelandesa de Coromandel tentou proibir o álcool na véspera de Ano Novo. Um grupo de moradores construiu uma ilha de areia na maré baixa, fincou uma bandeira e afirmou beber em águas internacionais. A polícia acabou aparecendo e achou tudo muito engraçado. Um deles até disse que teria ido também se soubesse o horário. Acho que já basta de pessoas agindo de forma estranha. Ilhas já podem ser estranhas por si só. Número 31. No início de 2023, algo estranho aconteceu no Mar Cáspio. Uma ilha surgiu repentinamente da água. Satélites registraram o acontecimento e descobriu-se que estava ligado aos vulcões de lama do Azerbaijão. Mas esse tipo de coisa não dura muito tempo. No Natal de 2024, ela já tinha sumido. Visitamos uma ilha que vira um tapete de crustáceos vermelhos em movimento, uma cidade industrial abandonada no mar, uma nação fictícia que virou cultura real e uma ilha que emergiu e desapareceu nas águas. E as próximas só ficam mais estranhas. Número 30. Tristão da Cunha é uma das ilhas vulcânicas habitadas mais remotas da Terra, localizada bem no meio do Atlântico, entre a América do Sul e a África. Em 1961, tremores e rachaduras atingiram a ilha, e toda a população fugiu quando o vulcão despertou. Um ano depois, muitos voltaram mesmo assim, escolhendo o isolamento, a lava derretida e o risco em vez de abandonar o lar. Agora, vamos para uma ilha com um nome apropriadamente ameaçador. Número 29. Ilha Decepção fica perto da Antártica, com formato de ferradura. E isso não é por acaso. Você não está navegando em um porto normal, está entrando direto na cratera inundada de um vulcão ativo, uma montanha cujo topo foi literalmente explodido há 10 mil anos. E essa não foi a única vez que a natureza decidiu fazer uma pequena reforma. Número 28. Em 2017 surgiu uma nova ilha perto de Cape Point, na Carolina do Norte. O banco de areia de 150 metros foi chamado de Ilha Shelley, e algumas pessoas até a reivindicaram. Depois, tempestades e furacões destruíram quase tudo, e em menos de um ano, ela desapareceu de volta para a linha costeira. Outra ilha repetiu o ato de desaparecer, mas levou isso a outro nível, número 26. Tonga ganhou uma nova ilha em 1995, quando um vulcão submarino se formou, Lataiki. Por anos, ela ficou ali quieta, um pedaço de terra livre vindo do oceano. Então, em 2019, ela desapareceu. Depois, reapareceu 120 metros a oeste e muito maior do que antes, e assim, Tonga aumentou de tamanho. Mas nem toda a ilha muda porque a terra se move, às vezes são as pessoas. 26. Nova Guiné parece uma ilha só, mas uma linha rígida e rete a divide em duas. Essa linha não é natural. É a marca deixada por dois impérios discutindo sobre quem possuía o quê, e depois indo embora. O resultado é uma das divisões mais estranhas da Terra, onde os mapas parecem limpos. Mas a realidade não é prova de que os hábitos imperiais morrem, eles só passam para o próximo império. A Nova Guiné não é a única ilha onde uma linha no mapa virou uma linha de falha real. Número 25. Hispaniola é compartilhada pela República Dominicana e o Haiti. A fronteira entre eles é fortemente vigiada. A história por trás disso é profunda desde 1697 e foi moldada pela colonização, trabalho forçado e dois sistemas totalmente diferentes. O Haiti lutou pela sua liberdade após uma grande revolta em 1791, mas a divisão nunca foi realmente superada. Hoje, a República Dominicana está bem melhor que o Haiti e a fronteira segue sempre em alerta. Em outros locais, dois países dividem uma ilha, mas suas fronteiras parecem traçadas às pressas. Número 24. Merkit é uma pequena ilha no Mar Báltico com uma fronteira que parece desenhada por uma criança durante um terremoto. O formato em zigue-zague é por causa de um farol. A Finlândia queria construir um e a Suécia não queria perder território no processo. É uma das fronteiras mais estranhas do mundo e ela existe quase inteiramente por causa de um único edifício. Número 23. O arquipélago Kvarken, na Finlândia, cresce lentamente enquanto o mundo teme o aumento do nível da água. Isso acontece porque toda a Terra ainda está se recuperando da era do gelo, crescendo cerca de 1 quilômetro quadrado por ano. Nesse ritmo, pode realmente haver uma ponte de terra entre as ilhas e a Suécia em cerca de 2.500 anos.
Se você busca um lugar considerado condenado por todos, a próxima nação é para você. 22. Tuvalu é famosa por ser perigosamente baixa, com muitas pessoas deixando o país enquanto o oceano engole suas terras. Porém, imagens de satélite revelam algo inesperado. Partes de Tuvalu, na verdade, cresceram cerca de 73 hectares à medida que os recifes se expandem e sedimentos se acumulam, criando novas terras que são até habitáveis. Mas nem toda a ilha fica maior. Algumas simplesmente deixam de existir. Número 21. Em 1774, o capitão James Cook avistou a ilha Sandy perto da Nova Caledônia. Por gerações, ela apareceu nos mapas até que exploradores modernos finalmente foram verificar. Quando chegaram lá, encontraram águas profundas e abertas, sem ilhas, sem recife, sem elevação, nada. Mas de alguma forma, a ilha Sandy ainda aparecia no Google Maps. Até novembro de 2012, Cook cometeu um erro, e outras ilhas são apenas fraudes. Número 20. Já ouviu falar das ilhas Royale, Pontchartrain, Maurepas e Santa Ana no Lago Superior? Um explorador francês marcou essas ilhas em um mapa em 1720, ajudando a definir o território entre Estados Unidos e Grã-Bretanha. Mais tarde, descobriu-se que as ilhas nunca existiram, mas a próxima existe, e de alguma forma ainda assim desapareceu. Número 19. Ilha Billingsgate, perto de Cape Cod, costumava ter uma comunidade de pescadores e uma vila ativa. Mas tempestades e areia em constante movimento foram destruindo tudo lentamente, expulsando os últimos moradores em 1912. A ilha ainda existe em fragmentos, mas está tão reduzida e obscura que mal aparece nos mapas modernos. E falando em mapas falhando, o próximo arquipélago tinha grandes partes que pareciam desaparecer online. 18. Por muito tempo, parecia que o Google tinha algo contra as Ilhas Faroé. Mesmo com pessoas morando lá, partes estavam borradas, como se estivessem escondendo um segredo. Moradores receberam para mapear suas casas, mas em 2018 o trabalho seguia incompleto. Talvez o Google só precise pagar mais. Alguns lugares não são apagados por gigantes da tecnologia, eles mesmos se apagam. 17. As Ilhas Jarada próximas ao Bahrein parecem bancos de areia tropicais deslumbrantes em águas azuis perfeitas, mas dependendo da maré, elas são um paraíso ou desaparecem completamente. Você pode vir relaxar e só encontrar o oceano, onde a ilha deveria estar. A seguir, uma ilha tão remota que você pensaria que estava segura de tudo, até que não estava. Número 16. A ilha Perlmutrov era uma ilha remota no Ártico que aparecia nos mapas por décadas como se fosse permanente. Então, em 2017 ela simplesmente desapareceu, engolida pelas águas geladas. Felizmente, ninguém morava lá. Mas esse não é o caso de outros desaparecimentos. 15. Existe um pequeno afloramento em Serra Leoa chamado Niangai, mas nem sempre foi tão pequeno assim. Em 2013 o local era movimentado. Adolescentes faziam festas, idosos se aposentavam e uma escola estava em construção. Depois o oceano começou a arrancar enormes pedaços dali, encolhendo o local até virar um pedaço de terra castigado. Agora quase não resta mais nada e as pessoas que ficaram estão ficando sem tempo. 14. Havia uma vila chamada Tebunganako em Kiribati. Agora só resta uma igreja que fica no meio do mar. Eles ergueram um paredão para proteger a vila, mas não foi suficiente. O prédio segue como monumento às mudanças climáticas e os moradores restantes ainda estão ameaçados. E se isso parece sombrio, as próximas ilhas mostram a dimensão desse problema. Número 13. Fiji tem mais de 330 ilhas e milhões de pessoas o imaginam como o refúgio perfeito. Mas em alguns lugares, as linhas costeiras vêm recuando ano após ano, avançando sobre vilarejos e cidades. Até países como Tuvalu viam Fiji como último recurso, o que já era assustador. Agora, esse plano pode literalmente sumir. Vamos passar de ilhas sendo tomadas pelo oceano para uma ilha que ficou presa no passado de propósito. Número 12. Niihau é uma das ilhas do Havaí onde você não pode planejar férias na praia, porque ela é de propriedade privada e rigidamente controlada. Ela está nas mãos da família Robinson desde o século XIX, e o acesso é limitado para preservar um modo de vida que quase não existe em nenhum outro lugar. Os moradores seguem regras rígidas, nada de álcool, cabelo comprido ou barba,
e se ficarem fora por muito tempo, não podem voltar. Se Niihau é uma ilha isolada para proteger um estilo de vida, a próxima foi isolada por um motivo muito mais sombrio. Número 11. Poveglia, próxima a Veneza, parece tranquila de longe, mas foi usada para isolar pacientes da peste. Mais de 100 mil morreram ali. Depois virou um local para pessoas com doenças mentais, foi fechada e restaram prédios em ruínas e uma reputação persistente. Ilha vulcânica tão remota que todos fugiram, mas acabaram voltando. Um porto em forma de ferradura, que é a cratera inundada de um vulcão, uma ilha de areia que surgiu e foi destruída pelo mar, e uma ilha fantasma que sumiu como se nunca existisse. Agora estamos no top 10, onde as ilhas deixam de ser apenas estranhas e começam a parecer impossíveis. Número 10. Você não esperaria encontrar uma ilha deserta no meio da cidade de Nova York, mas ela está aqui no East River, a North. Brother Island já abrigou pacientes com tuberculose e mais tarde se tornou um lugar para onde as autoridades mandavam os dependentes químicos que a sociedade não queria lidar. Hoje ela recebe apenas 4 visitantes por ano, estritamente para pesquisa científica, de uma ilha onde ninguém tem permissão para pisar para uma. Construída para um tipo de visitante completamente oposto. Número 9. Little Halls Pond Key tem 18 hectares de paraíso e luxo total, e fica a apenas 96 quilômetros das Bahamas. Parece perfeita, e realmente é, se você for uma das poucas pessoas no mundo que podem pisar lá. A ilha pertence ao ator Johnny Depp. Pontilhada de praias douradas e mansões privadas, é basicamente o lugar perfeito para brincar de piratas do Caribe de verdade. Vamos deixar o paraíso das celebridades para uma ilha comprada com outro objetivo. Número 8. O magnata da mídia Ted Turner era dono da ilha de St. Philip, um enorme pedaço de terra de 1.900 hectares na costa da Carolina do Sul. Ao invés de torná-la um resort, ele fez dela um projeto de conservação. Depois, foi vendida ao Estado e virou área protegida como uma ilha salva pelo dinheiro ao menos uma vez. Se St. Philip é o que acontece quando o dinheiro faz o bem, a próxima é o que acontece quando o dinheiro isola. Número 7. Fisher Island fica bem perto de Miami, mas poderia muito bem ser outro planeta. É o lar de celebridades e de pessoas de quem você nunca ouviu falar, mas que fazem o mundo funcionar. Casas de entrada custam 2 milhões de dólares, mas isso inclui acesso a uma marina de águas profundas que pode receber iates de 76 metros. Você nem consegue chegar à ilha sem um barco particular. E se Fisher Island parece fora de alcance, a próxima está tecnicamente disponível, tecnicamente. Número 6. A Ilha James, na Colômbia Britânica, é o tipo de lugar que parece tranquilo até você perceber que não pode simplesmente ir até lá. É um clube privado com um campo de golfe projetado por ninguém menos que Jack Nicklaus, um porto particular e uma pista de pouso. Entrar lá exige pagar uma taxa altíssima e passar por seleção rigorosa. E depois de todo esse luxo e exclusividade, vamos para um lugar com uma lista de convidados bem mais estranha. Número 5. A ilha Big Major Key, nas Bahamas, tem uma das praias mais únicas do mundo. Mas não é a areia branca que atrai os turistas, são os porcos selvagens. Eles nadam e brincam, mas cuidado. Alguns visitantes dizem que os porcos vão te morder sem hesitar, se você irritá-los. E se você acha que porcos nadadores são imprevisíveis, espere até ver o que 2 países podem fazer. Com uma pequena ilha no número 4, já vimos algumas fronteiras de ilhas estranhas. Mas a Ilha dos Fazões é diferente. Ela fica exatamente entre a França e a Espanha, 2 países que passaram séculos brigando sobre onde a fronteira deveria estar. Então eles fizeram um acordo. A Espanha controla a ilha de 1º de fevereiro a 31 de julho e a França nos 6 meses seguintes. Apesar das guerras na Europa, eles ainda alternam o controle da ilha. Agora vamos de uma fronteira que muda de mãos para uma ilha intocável. Número 3. A Ilha Sentinela do Norte é um dos últimos lugares realmente selvagens da Terra, e você não pode chegar a menos de 9 quilômetros dela. O missionário John Allen Chau tentou ir mesmo assim, buscando converter uma tribo que vive isolada desde a Idade da Pedra. Ele foi morto, e não foi a primeira vez que forasteiros sofreram violência. Mas a proibição não é só por segurança. Após milênios de isolamento, até um resfriado comum pode ser fatal para eles. Depois desse tipo de perigo real, a próxima ilha é assustadora por um motivo bem diferente.
Número 2. Isla de las Muñecas, ou Ilha das Bonecas, fica ao sul da cidade do México, nos canais de Xochimilco. Os moradores a dedicaram a uma menina que se afogou de forma misteriosa. Bonecas foram penduradas, centenas delas, perturbadoras de dia e aterrorizantes à noite. Dizem que o espírito dela assombra as bonecas. Pode ser só uma lenda, mas você não vai querer descobrir. A próxima ilha é mais estranha e os riscos maiores. Número 1. Já ouviu falar da Ilha Bermeja? Ela estava listada na costa do México, reconhecida internacionalmente. Depois, ela desapareceu sem deixar vestígios, e o México enviou uma equipe para encontrá-la em 1997. Sem a Bermeja, eles perderam grandes direitos sobre o petróleo pela lei marítima. Mas quando procuraram, nenhum recife havia sob a água, como se a ilha nunca tivesse existido. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Mapec.